Atenção, senhoras e senhores, apertem seus cintos, coloquem seus capacetes e vamos colocar o nosso disco voador para decolar, porque o meu, o seu, o nosso Valerianos Oficial está no ar. No ar, no ar, né? Tá no ar. Tá no ar fresco, assim, meio gelado, meio úmido, sabe? Mas estamos aí. Estou eu aqui com a minha boa e velha sinusite me atacando, mas tudo bem, isso não vai impedir ninguém de falar sobre o quê? Animes. Vamos falar de anime. E finalmente, vamos começar a falar sobre anime nesse canal. E o anime escolhido para começarmos é Rising of the Shield Hero. Anime maravilhoso. Gente, é engraçado, é bom, é emocionante, é toda junçãozinha, aquela coisa tudo juntinho assim, ao mesmo tempo casadinho, legalzinho. É muito maneiro, é muito legal. E antes da gente começar a falar, por favor, segue, curte, comenta, compartilha aqui o Valerianos Oficial. Segue aqui a minha página também, a página da minha irmã também, que nós estamos juntos nesse canal muito doido para trazer conteúdo, risada e muita informaçãozinha para vocês. Então, para começar, vamos falar aí sobre Rising of Shield Hero. Solta a vinheta e vamos falar desse bagulho doido aí. Vamos lá, minha gente. Para começar, o nome do anime, né? Ascensão do Herói do Escudo. Cara, quando eu vi esse negócio da Netflix, eu falei, mano, tava precisando assistir uns animes meio diferentes. Eu falei, vou assistir isso aqui. Vamos assistir isso aqui. Depois que Dragon Ball Daima acabou, parece que a graça das coisas acaba. É tipo Vingadores Ultimato. Depois que passou Vingadores Ultimato, parece que acabou o MCU, mas calma, que ainda tem mais. Enfim. Esse anime é maravilhoso. É uma coisinha maravilhosa. Mistura muita coisa, mistura ação, mistura dramão, mistura um monte de coisa doida com um monte de sentimento maneiro. Como vamos falar então sobre o senhorito Naofumi, ou Naofumi, dependendo do pessoal que gosta de falar na expressão, né? Eu não vou falar sobre ele não, porque ou sai o Iawatani ou não sei o que vai sair daqui. Enfim, ele é o protagonista do rolê, o herói do escudo. É, o protagonista só se for na base da sofrência, da paulada e da judiação, né? Porque, meu Deus do céu, o bicho já começa a sofrer do começo da invocação até onde eu parei no episódio 3, até a gravação desse vídeo. Gente, sinceramente, vamos lá. 4 candangos são invocados para um reino chamado Melromak, o reino de Melromak, aquela coisa toda, aquele rei sem vergonha, cabeludo, golpista, o reizinho golpista. Enfim, 4 candanguinhos são chamados para esse lugar. Quem vai? Naofumi, que acaba sendo o herói do escudo, o nosso querido Itsuki, que acaba sendo o do arco e flecha, aquela coisa quase um arqueiro verde, mas só que não. O nosso querido Ren Amaki, o da espada, né, o herói da espada lendária, quase uma Excalibur da vida, tadinho. E desculpa aqui com licença a expressão, se tem criança na sala agora tira, porque eu vou falar. E um pela-saco chamado Motoi Azul. O ódio que eu tenho desse cara. Pra quem já viu o anime vai entender o ódio, mas pra quem não viu, vai ver pra sofrer da mesma raiva que eu, porque esse daí, no caso, é o herói da lança. Particularmente, eu tenho uma certa aversão a esse cidadão, porque o bicho convencido, ridículo, sem vergonha. Estou ficando nervoso! Mas a gente não tá aqui pra falar dele não, porque ele não é o protagonista. Ele acha que é, só serve pra tomar chute no saco e pagar de otário pra tal da mãe. Mas enfim, né, vocês vão entender no meio do rolê. Essas 4 cabecinhas são chamadas para um reino chamado Melromak. Cada um deles tem uma arma lendária. Um tem o escudo, a espada, a lança, o arco e flecha, aquela coisa toda. Só que só quem ganha visibilidade nesse rolê é o herói da espada, do arco e flecha e da lança. Porque o coitado do Naofumi, que é o herói do escudo, desvalorizado, arrebentado da série, humilhado. O cara, acho que, meu Deus do céu, no primeiro episódio, já pro final do primeiro, início do segundo, o cara se lasca todo. Ninguém quer ficar no time dele. Todo mundo escolhe lá, galera. Igual a galera no futebol. Ah, vamos escolher os times aí. Tu era sempre o último a ser escolhido, só que nesse negócio foi o inverso. Ele nem foi escolhido, coitado. Porque ninguém ficou na filinha atrás dele. Ninguém queria subir pra salinha depois do recreio com ele. O cara ficou sozinho. Aí, beleza. Até que uma Zé Ruela lá levanta a mão. Ah, fica, e todo mundo depois descobre que a bonita é a princesa lá. Aquela... a mãe que dá vontade de matar ela, tal da Mine. Enfim, né? Vocês entenderam o que eu disse? Ela levanta a mãozinha, não, vamos pro teu time aí, parceiro, já que tá sozinho aí, eu vou ficar aí contigo. Mal sabia ele que estava sendo sabotado, coitado, mal sabia ele, foge, querido, ele não sabia que era cilada. Não era, amor, não era a cilada da braba. É uma cilada, filho. Por quê? A bicha fez um falso testemunho contra o nosso queridinho protagonista, o moleque se arrasou, perdeu todo o equipamento que ele tinha conseguido na vendinha do tiozinho que a Mine levou ele. Resumindo, o cara ficou arrasado, sem nada e só com o escudo agarrado no braço. Resumo da ópera, a coisa foi se desenvolvendo, foi andando, não, foi só tomando na lata, né? Igual ali supermarket, ó, preço, se arrasando a vida inteira. Mas
Do terceiro episódio pra frente, no finalzinho do segundo, terceiro episódio pra frente, as coisas começam a melhorar. Ele vai lá no tal do mercador de escravos, o tal do comerciantezinho de escravos. Ele fala, já que ninguém quis ficar contigo, todo mundo te sabotou, deu aquele papinho no novo filme. Não é aquela coisa, aquele papinho de vendedor de Casa Bahia, que você entra só pra ver se sai de lá com geladeira, fogão, air fryer e uma sanduicheira. Deu aquele papinho no novo filme e falou, então, vou te vender uma escrava aqui, material de qualidade, entendeu? Aqui, ó, produto recomendado. Aquele papo de vendedor, né? Entrou quem na história? A pequena Raftalha. Pequena por pouco tempo, né? Raftalha chega lá, tá lá na salinha dela, chega no filme, eu gostei, vou levar. Mal sabia ele que os demi-humanos têm aquelas características diferenciadas dos humanos. Eles não crescem no mesmo time, eles não, enfim. É a linha RPG. Conforme você vai ganhando experiência e atributos, você vai subindo de nível, dando aquelas upadas, aquela coisa toda. Foi lá, comprou a menininha Raftalha, e nisso começou já um elo legal entre eles, que não foi só aquela coisa, escravo e servo. Não, a galera que já assistiu e que não assistiu, recomendo que assista, vai ver que rola aquele elo, aquela afinidade entre eles, aquela coisa de confiança, companheirismo, que depois vai tornando um amorzinho. Mas enfim, né? O filme é meio cabeçudo, mas também ele tem os motivos dele, coitado, que desde o momento que o cara chegou em Merrimack, ele tá sendo arrebentado, ele não tá confiando em ninguém. Então ele não confia em demonstrações de amizade, afeto, amor. O cara é desconfiado, ele tem o pé atrás com todo mundo. Também, diga-se de passagem, o cara não tem. Não vou tirar as razões dele, né? Perdoa a fungada, porque a Sinusite tá gravando junto comigo. Mas, cara, daí pra frente a coisa começa a dar uma andada, porque o Naofumi vai desenvolvendo, ele vai aprendendo os macetes, ele vai aprendendo a ser inteligente, a ser sagaz, a usar as situações ruins a favor dele. Não é à toa que ele começa a subir de nível, ele começa a descobrir que o escudo dele absorve fragmentos dos inimigos, fragmentos raros, cristais, essas coisas. Então ele vai subindo o nível dele como guerreiro, herói do escudo, e também o nível da arma dele, que é o escudo. E que, cara, durante o anime você começa a perceber que o escudo ele não é só uma arma de defesa. Não é só aquela coisa, parei aqui, bloqueei. Não, mano. Se você souber usar, é uma arma de ataque impressionante. Não é à toa que tem um escudo de ataque aéreo. Ah, olha essa sacada. E com o tempo ele vai se desenvolvendo, a coisa vai indo. A Raftalha também já vai desenvolvendo, vai crescendo, vai criando coragem, porque o filme também teve que dar uma prensada na bichinha, porque ela também tem os traumas dela, né, gente? Os pais dela morreram pra aquele coisa lá de 3 cabeças, sei lá, aquele bicho feio, horroroso, e a menininha viu tudo. Então ela tem os traumas dela. Então não, o filme meio que na marra, mas também ali na base do amor, começou a mostrar pra ela que o mundo não são flores, nem tudo são rosas e a vida não é um morango, né, minha querida? Então, ela mesmo já começa a ficar mais madura, e não é à toa que depois daquela batalha do Naofumi contra pra poder, liberta a Raftalha porque você comprou a menina e encerrada de escravidão. Filho da mãe, oportunista, talarico, miserento, né? Enfim, depois daquela batalha, ele começa a despertar a fúria, que aí começa a entrar o escudo da fúria, aquela coisa, o requerimento pra maldição, aquela coisa, o lado negro da força. Então, que já começa a ter que tomar cuidado também, porque quando ele começa a usar o escudo da fúria, ele perde o controle. Não é à toa que quem chegou pra salvar a cabecinha dele? A Raftalha. Falou, meu querido, calma, não é bem assim que funciona, vamos devagar, pega leve, tô aqui contigo, eu sou a tua espada. Achei muito bonitinho quando ela falou, sou a sua espada, eu vou lutar por você, aquela coisa, aqui tem coragem, a fofura. Daí foi seguindo, as crianças foram crescendo, no meio desse rolê entra a Filo, ela é filolial, eu nunca sei falar esse negócio certo, filolial, tive que ler aqui porque tá complicado. Filolial, é muito engraçado porque ela nasce como um pintinho cor-de-rosa, vira sei lá, um avestruz super nutrido, do nada ela vira uma criança com asas angelicais, e do nada ela vira uma pintona gigante, rosa, meu Deus do céu, com um cinto de cristal e tudo, cristal de fios mágicos que não rasga quando ela vira lá a pintona gigante. E ela é atrevida, tá? Essa garota, ela é meio maluca, porque ela só tem a carinha de anjo, mas ela sai fazendo cada zoeira que até Deus duvida. Igual quando foi enfrentar lá o dragão zumbi junto com Naofumi e Raftalha, a Gabriela, meu Deus, engoliram a bichinha! Não, ela só tinha comido um pouco de fruta e meio que vomitou quando o bicho engoliu ela. Calma, de alarme falso, porque ela tá viva. Pelo menos até o episódio que eu vi, ela tá viva, né? Vamos ver, porque ainda tem a segunda temporada. Tem que terminar a primeira temporada e começar a segunda. Mas enfim, aparece Filo, aparece um monte de gente doida, muito, muito doida mesmo. Do nada, lá pro meinho, assim, lá pros episódios 10, 11, ali mais ou menos, começa a aparecer uma galera que quer chegar junto com o Naofumi, quer ficar ali com ele e falar, não, irmão, tô contigo, não abro não, vamos lá, vamos nessa força, herói do escudo, até porque ele ganhou a simpatia da galera. Por mais que o sistema corrupto do reino e do rei
de Merrimack tá arrebentando com ele tá usando as circunstâncias pra crescer. Não é à toa que, enquanto tava todo mundo sentando pau na madeira nos inimigos lá principal da catástrofe, lá no chefão do buraco, ele tava protegendo a galera, ele tava protegendo as pessoas, ele tava ali fazendo o que o escudo faz, proteger. Então, ele ganhou a simpatia dessa galera. Não é à toa que ele começa a ter acesso aos vilarejos, ele é conhecido como o Salvador, aquela coisa toda. Então, ele usa as circunstâncias pra crescer. Como um jogo de RPG, você usa todas as circunstâncias e vai crescendo, que é o que ele tá fazendo. Ele consegue um passe pra poder andar pelos lugares, pelos reinos, e só, mano, com aquele passe ali, ele passa tranquilo. Ele já ganhou aquele contexto básico lá com o Belocas, o safadão lá do comerciante. Ele, o amiguinho dele, que eu esqueci o nome dele agora, do rapaz lá da vendinha, já é amigo dele, já virou até a loja do cara, virou a sala de reunião do Alfume, né? Até que o episódio que ele fala, vem cá, isso aqui não é sala de reunião não, meu filho, isso aqui é minha loja, você tem que entrar, comprar e sair. Ou entrou, vendeu, trocou, escambou, foi embora. Mas não, o pessoal quer fazer a reunião, já virou amiguinho, já tá, todo mundo virou amigo. E ele começa a criar esses elos, ele começa a crescer, e não é à toa que a coisa vai começando a desenvolver nas outras ondas, inclusive no episódio, se eu não me engano, foi no 11 ou no 12, se eu não me engano, que meu irmão, o pau quebrou, chegou, não lembro se foi no 11, no 12 ou no 13, que o pau quebrou, chegou aquela besta estranha lá, que nem à toa que o Naofumi usa o escudo da fúria, e o dragão zumbi, a alma do dragão zumbi começa a falar com ele desperta lá a tal da donzela de ferro, caraca, Iron Maiden, a donzela de ferro. Foi muito doido quando o cara falou o nome do golpe, eu só consegui pensar no Iron Maiden, aquela coisa do Ed tocando, sabe? Enfim, ele desperta novas habilidades do escudo, novas técnicas, novos artifícios. Ele pega, conforme ele vai crescendo, ele vai coletando, conforme todo RPG, você vai coletando ali os fragmentinhos de alguma coisa, você cresce. E, cara, foi muito doido, que, como eu disse pra vocês, não lembro se foi no episódio 12 ou no 13, que chega essa besta estranha lá, eles vão o Naofumi arrebenta com a parada, depois dos outros os três galanzões terem tomado o fumo. Chega uma outra maluca, essa senhora aí que vai aparecer aqui enquanto eu tô falando, ela vai aparecer aí na tela pra vocês. Chega essa senhora falando, quer dizer que vocês são os caras, né? Então bora, pode vir. Só que ela não desafia todo mundo, ela desafia o Naofumi, porque ela viu, pera aí, se ele detonou aquela bestona lá, então ele tem poder pra rivalizar comigo. Aí, meu filho, é tiro, pancada, dedo, ó, tremeu até aqui na gravação, dedo no sovaco, gritaria. Ele tentou, mas não conseguiu. E foi literalmente falando salvo pelo gongo. O time tava rolando ali no cantinho esquerdo. Ele falou, rapaz, acabou o tempo, dei sorte. A sorte pra ele, azar pra ela que ficou meio pau da vida, que subiu de novo lá pros Vortex lá e foi embora. E, cara, o anime é isso. É a evolução de cada personagem. Não só do protagonista, mas quem tá com ele também. A Filo, a Raftalia, a galera que começa a acompanhar ele, os cavaleiros que começam a acompanhar ele, todo mundo vai ele desenvolvendo junto. E o que eu achei muito maneiro foi quando a galera quis fazer parte da boy band do Naofumi. Ele fez um teste com a galera. Ele falou, vai lá e recolhe 15 moedas de ouro lá e volta. Quando a galera voltou, ele falou, pô, beleza, use isso aí pra comprar, pra upar o equipamento de vocês. Tu vê que, por mais que ele seja desconfiado, que ele não goste muito dessa relação de amizade, ele se preocupa com os outros. A alma do herói do escudo. Ele se preocupa com quem tá perto dele. Ele se preocupa em proteger. Não só em defender, mas também proteger a galera que tá com ele. E isso é muito maneiro, desde o primeiro episódio até onde eu assisti no 13, essa evolução de pensamento do Naofumi. Ele é pé atrás com tudo. Né? À toa que quando aparece a menininha, Jesus do céu, a Melt, cara, ele fica... assim, uma menininha, tal, assim. Quando ele descobre que a Melt é a irmã mais nova da Mine, e a irmã mais nova, no caso, a Melt, é a sucessora direta pra ser a próxima rainha, ele fica maluco. Ele fala, pronto, tá todo mundo virar, tremeu de novo a gravação. Eu fiquei revoltado, bati na mesa mesmo. Vai ver outros pessoal do reino aí pra querer me atazanar de novo, esse pessoal pra querer me sacanear aqui novamente, com licença da expressão, como diz minha avó, mas... a Melt se prova uma aliada, até porque a rainha também já tá botando aquela galerinha lá, os ninjazinhos dela lá, o pessoalzinho da força de elite dela, os espiões, pra poder ficar de olho e de ouvidos abertos em tudo que tá rolando. Principalmente porque a princesa herdeira tá ali, né? A Melt, ela é a próxima na linha de sucessão, por mais que ela seja mais nova. Então tem que todo mundo ficar de olho no meio do rolê. E ele fica com esse pé atrás, mas com o tempinho a Melt vai chegando, conquista o lugar dela na equipe, e com o tempo as coisas vão avançando. E com o tempo eu também vou trazendo mais coisas pra vocês, porque esse é só um recapzinho bem rápido, bem básico do que é Rising of the Shield Hero. Eu vou continuar assistindo do episódio 14 em diante. No final desse rolê todo eu vou trazer um recapzão bem maneiro pra vocês de toda a primeira temporada. A segunda já tá na Netflix, a terceira
Vou pesquisar aqui pra ver, tem uns trailers aqui pelo que eu já andei vendo, mas eu não sei se a terceira já tá disponível, vou trazer essa informaçãozinha pra vocês. Quem já souber, bota aí nos comentários, me ajuda aí pra saber se a terceira tá vindo, como é que vai ser, como é que tá ser, porque no próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes e um pouquinho mais dos próximos episódios desse anime maravilhoso, show de bola, que mistura tudo quanto é sentimento bom, ruim, num negócio só, num episódiozinho de 23 minutos. Então, minha gente, assistam Rise of the Shield Hero, é um anime maravilhoso, e continuem seguindo, curtindo, compartilhando, comentando aqui com a gente, no meu, no seu, no nosso Valerianos Oficial. Segue a gente aí, segue a nossa página, segue a minha página, segue a página da minha irmã. Estamos postando muito conteúdo maneiro no Instagram todo dia, TikTok também tá rolando as paradinhas legal. Começamos a colocar mais umas imagenzinhas aí também do próprio Rise of the Shield Hero, e também vou colocar de outros animes no Instagram. Twitter também tá lá pra vocês acompanharem a gente. Então vocês estão esperando o quê? Ativa o sininho aí, dá um like maneiro em nós e vamos que vamos, porque tem muita coisa boa vindo aí. E pra vocês, um beijo do Saiyajin mais doido desse rolê. Até o próximo vídeo e não esquece, tamo junto.